espera do próximo presidente do Grêmio? O que eu espero é a volta de grandes conquistas, né? A volta assim, de um time competitivo, guerreiro, como era alguns anos atrás, na época do Filipão. Eu espero que ele traga assim, jogadores melhores, bons também, como já tem. E consiga títulos, como o Grêmio precisa, faz tempo que não ganha um título expressivo, e acho que é só isso. Bom, espero que o próximo presidente consiga implantar uma metodologia de trabalho que não fique só naquela gestão, que consiga dar uma continuidade de trabalho, padronizar categorias de base, de acordo com o que o time principal jogue, fazer uma gestão integrada, desde a base até o profissional. Queremos contratações básicas assim, mas o pessoal que vem realmente para jogar mesmo, que venha pela camisa, pelo Grêmio, não pelo dinheiro, porque de mercenários a gente está cansado já no Grêmio, a não ser os presidentes e até os jogadores. Então a gente quer o pessoal que venha jogar pela camisa. Nós temos hoje como convidado o candidato Paulo Odoni, atual presidente do Grêmio, candidato à reeleição. Nós temos o prazer de estar aqui com o nosso convidado, Homero Bellini Júnior. Nós vamos, no programa de hoje, inaugurar os debates relativos à eleição do Conselho de Administração do Grêmio. À minha direita, o maior de todos os presidentes do Grêmio, Dr. Fábio Koff. Eu tenho certeza que irei ao segundo turno. E volto ao Grêmio por 3 razões. Primeiro, atraído por um projeto ousado de uma administração moderna que vai mudar não só a maneira de administrar o Grêmio, mas do próprio futebol brasileiro. Segundo, porque me sinto devedor do Grêmio, não sou credor. O Grêmio me projetou nacionalmente, me fez acumular uma bagagem de conhecimento e de relações que eu quero devolver ao Grêmio. Em terceiro lugar, porque eu também, como torcedor, eu estou cansado de ser mero coadjuvante em competições. As minhas 2 passagens pelo Grêmio são a prova de que a minha obstinação é a vitória, porque eu entendo que a grandeza do Grêmio tem como condição da sua própria existência, do seu próprio destino, campeonatos e vitórias. Bem, eu seria um presidente de exclusivamente Grêmio. Não sou candidato a coisa nenhuma, não teria competência de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É um período de transição, eu sei, é curto, é difícil, mas não me falta vontade, não me falta a colaboração de grandes gremistas. E nós nos propomos a um objetivo. Tá? Por isso é que 2 vezes eu assumi o Grêmio. E 2 vezes eu entreguei o Grêmio na Libertadores. Tá? E recebi uma vez o Grêmio na Libertadores, outra vez eu recebi o Grêmio vindo da 2ª divisão. Então, o objetivo que hoje nós estamos trabalhando em cima dele é do Grêmio na Libertadores, sim. Esse objetivo, essa ambição escorada num projeto bem elaborado, tá? Auxiliada por uma comissão de finanças permanente que nós estamos criando, vai nos proporcionar, sim, condições de disputar, não a Libertadores, disputar o título da Libertadores. O Grêmio ter 2º, 3º, 4º, não me serve. Nós já fomos primeiro da América 2 vezes, fomos primeiro do mundo uma vez, perdemos a 2ª vez nos pênaltis. Era o primeiro clube do Brasil chamado para excursões, fizemos excursões nos anos 90 para os países da Ásia, do Oriente Médio, da China. Tivemos na Europa, o Grêmio era convidado para os banquetes que o futebol proporciona. Nós já estamos em negociações bastante adiantadas com uma Universidade do Rio Grande do Sul para criar um curso de gestores do Grêmio, num convênio com eles, para que, a par
no aproveitamento dessas inteligências mais novas, né, se forme o dirigente do futuro e se dê a oportunidade de viver o presente lá dentro do Grêmio, saber o que está acontecendo. Eu acho que o meu passado na presidência do clube, por 2 gestões, demonstra, melhor dizendo, a atenção e o respeito e o carinho que eu sempre tive com o Conselho Deliberativo do Grêmio. Por meu estilo de vida, por meu estilo de decidir, como enfatizou o Remy, que eu só decido por vício de formação entre a tese e a antítese, eu jamais deixei de consultar conselheiros mais próximos ou levar as decisões mais importantes da minha administração ao Conselho do Grêmio. Saúdo e quero que os debates que nós possamos ter e as mensagens que nós levemos tenham como único objetivo o crescimento do Grêmio, devolver ao Grêmio, né, a sua condição de clube vencedor, de clube ganhador, que eu não entendo o Grêmio de outra maneira. Muito obrigado. Nós estamos, então, com o Nestor Hain, que é candidato a vice-presidente pela Chapa 1 do Dr. Fábio Koff. Nós, do Pátria Tricolor, ao longo da semana, recebemos sobre 4 temas sugestões do internauta para que fossem esclarecidos. O primeiro dele é futebol. E, basicamente, o que mais surgiu foi o que tu tá achando do Grêmio nessa reta final? Chega, não chega? Depois, se o Grêmio ainda disputa alguma coisa além da questão da Libertadores, se deveria focar em algum objetivo específico. E, por fim, a questão da manutenção ou não do técnico Luxemburgo. São esses temas que mais surgiram. Bom, eu acho que o Grêmio vive um bom momento. O Grêmio está aí nesse 3º lugar do campeonato, mas acredito que amanhã, após o jogo com o Curitiba, nós voltaremos a essa vice-liderança. E no domingo eu fico com o meu coração dividido, não sei se o melhor é um empate, se o melhor é já ganhar, definir o Fluminense de uma vez, porque a gente ainda sonha com este campeonato brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem amalgamado o Grêmio, ele tem dado uma consistência ao Grêmio e está fechado com o grupo de jogadores, mas o técnico Luxemburgo ele tem reclamado muito da ausência de opções nos momentos em que os jogadores importantes do time do Grêmio, que enfim são as molas propulsoras desse momento de sucesso que estamos vivendo, falta ele um banco mais qualificado. O Grêmio briga por alguma coisa a mais, porque o Grêmio tem ainda a Sul-Americana, que é um campeonato que o Grêmio pode ganhar, um título que nós ainda não temos, então acho que o Grêmio tem muita chance em relação a isso. E acho que quanto ao Luxemburgo, a manutenção dele foi garantida pelos 3 candidatos, porque tem a observação e o bom senso de saber que um técnico que está fazendo um bom trabalho e que já conhece o grupo do Grêmio, que está aí com alguns retoques, vai ter um time para ser campeão da Libertadores se chegarmos lá. Então, por que mexer em algo que anda bem e que tem a avaliação de todos, uma avaliação positiva? Eu acho que esse esforço o Grêmio deve fazer de chegar em 2º lugar, se não conseguir ser campeão, porque o Grêmio está direto naquela fase de grupos e não tem aquela pré-Libertadores que sempre encurta a pré-temporada e os jogadores se ressentem quando não tem uma pré-temporada um pouco mais longa, uma preparação efetiva. Então é muito importante que o Grêmio, pelo menos esse vice-campeonato ele conquiste, vai nos dar uma enorme vantagem competitiva se nós conseguirmos, e creio que vamos conseguir, chegar à Libertadores da América. Bem, em relação à arena do Grêmio, depois que esse tema foi decidido, nós tivemos inclusive um termo aditivo em relação à arena, que foi muito polêmico. Passado isso, impera no Grêmio, pelo menos nós temos nos pautado assim, atender aquilo que a maioria determinou. A maioria determinou que queria um termo aditivo, com mais lugares no Grêmio. Na época, no Conselho, ponderamos que aquilo não era importante, ter mais X cadeiras, em função dessas médias de público, que não eram exatamente essas, mas nos levavam a dizer que esse comprometimento não tinha razão de ser. Mas eu acho o seguinte, a gente não pode ser oportunista. Se a maioria decidiu, vamos abraçar aquele compromisso que foi estabelecido para o Grêmio, que é esse contrato com a AES e fazer uma aliança, uma parceria virtuosa para que o Grêmio possa
enfim, explorar bem esse estádio. O Grêmio precisa trabalhar com números maiores na arena para que ela não seja, para que nós não tenhamos problema. Eu acredito muito e sou muito esperançoso de que um Grêmio competitivo, um Grêmio na Libertadores, vai dar uma alavancagem nesse primeiro ano, e a curiosidade natural de torcedores da capital e depois do próprio interior do estado, que sempre acorrerão aos jogos, nós teremos pelo menos um primeiro ano, imagino eu, dependendo evidentemente dessa classificação a Libertadores, nós teremos um ano em que nós vamos conseguir manter isso. Agora, o desafio do Grêmio vai ser sempre manter-se muito competitivo para que essa afluência de público ocorra com muita intensidade. É evidente que no comparativo do Grêmio com outros grandes clubes brasileiros do porte do Grêmio, nós estamos em desvantagem. Nós há muito tempo não revelamos jogadores na intensidade que deveríamos. E agrava essa condição o fato de que o Grêmio só foi vencedor, e os maiores títulos da história do Grêmio, eles vieram exatamente quando o Grêmio soube fazer a exata dosagem entre jogadores trazidos de fora com jogadores da base, jogadores que têm compromisso, jogadores que se importam, jogadores que sabem o que é a nossa rivalidade aqui no estado, que se perderem um Grenal, se perderem um jogo importante, no outro dia vão ter que caminhar na rua, vão ter que falar com seus vizinhos, com seus amigos que são gremistas e que sabem o que é o sofrimento de uma derrota. A minha consideração aos internautas é imaginar que nesses 11 anos últimos aí que nós não ganhamos nada, e que o que tem suavizado a nossa dor é olhar para um passado não muito distante, em que nós fomos os reis da América, os donos do mundo. Nós ganhamos um campeonato brasileiro sob o comando do Dr. Fábio Koff. Acho que o torcedor do Grêmio deve, sem dúvida nenhuma, dar um voto de confiança a quem sabe ganhar. Primeiramente, uma boa utilização do fator arena, que vai ser muito importante para o crescimento do clube, e voltar a usar a categoria de base, que sempre foi o forte do Rio Grande do Sul e vem perdendo ultimamente. Todo o projeto que está aí e que para nós começa realmente a ser concretizado a partir do dia 8 de dezembro, com a inauguração da Arena, ele, na verdade, começa ali, não parece assim que inaugurando a Arena termina o projeto Arena. Lá atrás, há anos atrás, quando nós nos deparamos lá com o Grêmio no fim de 2004, na segunda divisão, e por todas as questões havidas, com o MSL completamente falido, sem condições, a gente estabeleceu alguns projetos de curto e de médio prazo. O curto era suspender a sangria que se tinha, né? A gente tinha lá execuções, a maioria trabalhistas, etc. O Grêmio estava completamente atado, paralisado. A gente atacou isso e agora, 7 anos depois, a gente conseguiu comemorar o final disso, que a gente chamava a terceira folha que o Grêmio tinha. Então, a gente encerrou a folha, essa terceira folha. É impossível tu ter grandes títulos, grandes times, tu tem que pagar 3 folhas de pagamento. E era mais ou menos o que acontecia com o Grêmio. Se tu imaginar na tua empresa, tu pagando uma terceira folha lá fora. A Arena, Carlos, ela vai produzir recursos para o Grêmio, para o que o Grêmio ponha no seu core, que é o futebol, que é o que o Grêmio trata. Então, quando a gente pensou como é que nós vamos fazer no futuro para o Grêmio se manter como era no passado, entre os grandes clubes do mundo e poder estar disputando os grandes títulos de novo, que é a ansiedade de todo mundo, né? Nós até saímos da segunda divisão e jogamos uma final de Libertadores no Olímpico, mas foi uma coisa muito eventual, muito esforço, talento do treinador que era humano, enfim, se conseguiu chegar lá e fomos superados pelo Boca e pelo Riquelme, que tinha um time grande. Mas definir uma estrutura que o time sempre tenha recursos para fazer um time capaz de ser campeão, campeão da América, campeão do mundo, campeão do Brasil, campeão da Copa Brasil, isto você precisa ter realmente recursos no clube que o mantenham sempre com esse nível de competição. Todos nós queremos a mesma coisa, nós estamos famintos por um grande título, não tem dúvida disso. E como é que se consegue isso? Com um time com futebol competitivo, com um treinador de primeira linha, né?
E o time tem que ter, além de técnica, sem limão você não faz limonada, então tem que ter jogadores com futebol no corpo para que a equipe possa ter futebol, mas só isso não basta. É preciso que tenha técnica, mas tenha comprometimento, tenha espírito de entrega, espírito coletivo. Eu acho que isto nós estamos conseguindo e construindo no Grêmio. Esse time que está aí com o Luxemburgo precisa ser qualificado? Precisa. Quem vier qualificar para dar mais qualidade técnica ao time, vem, mas vem se tiver o espírito de entrega, se quiser ter esse projeto de saber que o Grêmio tem que botar na cabeça que tem que ser campeão, tem que ganhar título, tem que ser competitivo. E já está aqui comigo o Rodrigo Andrade Caran, que é da Chapa 4, Chapa do Paulo Odoni, candidato a vice-presidente. Ao longo da semana nós deixamos uma oportunidade dos internautas sobre 4 temas, né? Mandarem ali as suas sugestões de assuntos para que vocês pudessem, os candidatos a vice, debater. Claro. O primeiro tema que nós temos é futebol, e as perguntas que mais chegaram, são diversos os internautas que mandaram. O que tu está achando da questão do desempenho do Grêmio nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Quais as peças que faltam no time, que o grupo de vocês está pensando nisso, numa possível reposição? Pode estar aí na questão da Libertadores? Claro. E nessas últimas 7 rodadas, o Grêmio pensa o quê? Manter o G4, focar nisso, buscar um vice e, por fim, Luxemburgo. A opinião do teu grupo sobre Luxemburgo, fica o Luxemburgo ou não? Com relação ao futebol, a gente está gostando, né? Obviamente achávamos que poderia estar melhor ainda, né? Mas o foco é, sem dúvida nenhuma, se tentar ainda ganhar esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o gremista e o Grêmio não pode jamais desistir. Enquanto houver chances matemáticas, a gente tem que disputar esse título. Acho que nós conseguimos encaixar, né? A gente iniciou uma gestão em 2011 um pouco conturbada, né? Com uma série de questões no departamento de futebol, mas depois, com a contratação de um executivo, que no caso hoje é o Paulo Pelaipe, e a contratação de um técnico extremamente experiente, o Vanderlei Luxemburgo, as coisas foram se ajeitando. Hoje eu acho que é inegável, o torcedor do Grêmio confia no time, o torcedor do Grêmio voltou a ter a vontade de vibrar, ver que os jogadores têm garra, têm disposição. E o que a gente pensa para o próximo ano é, sem dúvida nenhuma, manter. Eu acho que eu já fui em diversos debates e sempre ressalto isso, eu acho que a única chapa, a Chapa 4 do presidente Paulo Odoni, é a única que pode, com certeza, afirmar que o departamento de futebol não vai ser mudado, que vai ser mantido. Isso é um compromisso, né, que tanto o diretor executivo como Emerson, Roger, Paulo Paixão, Vanderlei Luxemburgo têm com a gestão. E isso não se encerra agora, nesse momento, porque a nossa meta é o campeonato. Se não conseguirmos o campeonato, é a Libertadores, para que a gente possa inaugurar a Arena e possa, ano que vem, disputar uma Libertadores lá, sem dúvida nenhuma, também pensando ainda mais em reforçar o plantel. Com relação à Arena, eu acho que fico tranquilo em falar para os internautas, porque participei desde o começo do processo na comissão que analisou todos os contratos, né, desde o início lá, em 2006, se eu não me engano, acho que 7, 8, acho que a gente iniciou esse processo. E esse foi um dos assuntos muito debatido no Grêmio, né? Tanto na diretoria quanto no conselho do Grêmio. Inúmeras reuniões estiveram sobre essa questão, os contratos foram amplamente analisados e a gente fica tranquilo em dizer para o associado do Grêmio, e não é de hoje isso, que o nosso contrato que foi firmado é um dos melhores do país, se não o melhor. Eu ressalto aqui a questão do público, por exemplo. Eu participei também agora como diretor executivo, diretor jurídico do Grêmio, na verdade, prestando um trabalho lá específico na questão da transição para a Arena, dos sócios para a Arena, e foi uma transição, apesar de vários boatos, né, de que o sócio ia pagar mais, de que o sócio não ia ser garantido os benefícios, foi uma transição tranquila. Nós conseguimos migrar mais de 26 mil sócios para a Arena, inclusive aumentando a participação dos associados no quadro social, que hoje já estão em mais de 70 mil sócios, e graças à questão, obviamente, do futebol, mas também pela questão da Arena. A categoria de base, assim como todos os outros departamentos do clube que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos anos, eu posso ressaltar aqui algumas questões de categoria de base.
Já não é dessa gestão que a gente pensa, desde 2005, nas últimas gestões do presidente Paulo Odoni, no investimento de categoria de base. Inicialmente foi contratado, todo mundo sabe, um profissional que hoje tem muito destaque, é o Rodrigo Caetano. Inicialmente para tratar das categorias de base e depois, pela competência, foi para o departamento de futebol. Mas ali começou um processo de mudança na categoria de base e era necessário naquele momento. O nosso maior problema em categoria de base é a continuidade, né? Nós não tivemos a possibilidade de ter continuidade em mudanças de gestões do trabalho desenvolvido em categoria de base. E eu discordo um pouco da questão de formação, acho que a categoria de base, se não revelou muitos jogadores, revelou sim vários jogadores ao longo dos anos. Posso citar Anderson, posso citar Lucas, posso citar agora, recentemente, o próprio Anderson Pico, que aí está jogando e é titular e é uma das revelações do Campeonato Brasileiro, vem da categoria de base, nosso goleiro. Então surge, claro que não surge numa proporção como a gente gostaria, mas estamos caminhando para isso e é primordial para a gente categoria de base, porque é muito mais barato investir em categoria de base e formar atletas do que nós contratarmos atletas consagrados. Com relação ao projeto de gestão, na verdade, o que a gente tem apresentado aí é os números, né, que todos os associados já conseguiram verificar. A gente tem feito essas atividades em jogos, né, informado muito associado conversando, para mostrar o que evoluiu o Grêmio, né? E como eu acho que está na moda da gente usar o livro do Ferran Soriano, a bola não entra por acaso. E realmente a bola não entra por acaso. Se a gente não tiver uma boa gestão, a bola não vai entrar. E a bola começa a entrar e o Grêmio começa. O Grêmio é o único time que ainda tem chance de poder ser campeão brasileiro, é porque tem uma gestão boa por trás disso tudo. Olha, eu espero que ele monte um time melhor um pouco, né? Para nós podermos conquistar alguns títulos. E nós está devendo já para nós a torcida, né? Espero que eles pensem mais no clube mesmo, no patrimônio do Grêmio, e que não tenham tantos pensamentos particulares assim em se promover. O Grêmio iniciou um processo de profissionalização, mas ainda na nossa concepção esse projeto engatinha. Tu precisa ter uma profissionalização muito mais concreta. Isso passa pela figura efetiva de um CEO que trabalhe como tal, que auxilie diretamente o Conselho de Administração na gestão correta e completa do clube. Tu precisas ter, como de fato tens hoje, profissionais executivos em todas as áreas, mas profissionais que sejam cobrados por atingimento de metas. O Grêmio hoje é uma grande empresa, não existe nenhuma grande empresa, profissionais de gabarito, de executivos, que não sejam cobrados por atingimento de metas. E o Grêmio se comunica mal com o seu torcedor. O torcedor do Grêmio oferece grandes sugestões ao marketing do clube e duas delas são facilmente ditas. O próprio abraço ao Estádio Olímpico, havido dia 15, no aniversário de 109 anos, ele foi ideia de um torcedor comum que começou a divulgar pela rede, pelo Facebook, pelo Twitter, se chama Thiago Walter. Essa ideia bombou, o clube foi sensível para apoiar aquela iniciativa e deu o resultado que deu. Para mim, quando as pessoas passam pelo futebol e não conseguem conquistar títulos, na visão nossa como torcedores comuns, a passagem não foi positiva. Nós temos uma discussão interna dentro do MGI e ela foi feita fortemente e óbvio que a passagem do Vicente, do César e do Simões, ainda que na nossa concepção a tentativa de implementar uma série de mudanças tenha sido extremamente válida, mas o futebol não foi vitorioso. E aí o Marcos é muito feliz na manifestação dele, porque isso eu tenho dito em todas as oportunidades que tenho. Mas se nós formos pegar o paralelo só de um primeiro semestre, mesmo o semestre ruim do ano passado, ele acabou sendo melhor do que o primeiro semestre desse ano. Se a gente for julgar, o que não é nada para um clube da grandeza do Grêmio, mas o Grêmio ganhou um turno, ao menos do Gauchão do ano passado, e chegou na final. O Desejo Azul é completamente apolítico. O objetivo é visar as pessoas que necessitam, as crianças, e congregar todos os gremistas. E o caminho, inclusive, de maneira muito coerente, muito correta, se retirou do MGI,
não integra grupo político nenhum, exatamente para deixar absolutamente claro que, apesar da ideia ter sido concebida e criada inicialmente dentro de um movimento político, não tem relação nenhuma com a política do clube. Acho que a gente vai, de fato, ganhar a eleição e só é importante, claro, ele nomina e é assim o presidente Homero, mas a gente tem tentado fugir muito, Carlos, da coisa do personalismo, tá? A gente defende um projeto, uma ideia, o nome que conduz essa ideia, na verdade, pouco importa. O Grêmio está muito acostumado com o personalismo, agora mesmo a gente tem a polarização, é Koff, Odoni, não se discute o projeto de ambos, mas sim o grande nome de ambos, e a gente não está preocupado com o nome que defende a ideia, a gente está preocupado com a ideia. O Grêmio precisa ampliar suas formas de obtenção de receitas, para que ele não fique todos os anos se obrigando a adiantar receitas de emissora de televisão e N outras coisas, o que gera uma bola de neve irrecuperável. Cada gestão que entra, já entra com o clube com uma dificuldade financeira, porque os valores foram todos adiantados, então ela se obriga a adiantar, ela se obriga a fazer suplementação orçamentária e a gente nunca consegue sair desse buraco. Eu tenho experiência dentro do Grêmio, eu tenho passagem por 3 gestões diferentes, eu tenho passagem pela gestão do presidente Rafael Bandeira dos Santos em 92, na gestão do presidente Fábio Koff em 93, quando fomos campeões gaúchos, lá em Pelotas, eu estava na Federação Gaúcha fazendo uma defesa de uma expulsão que o Cacalo tinha tido enquanto o Grêmio ganhava em Pelotas e depois participei da gestão do presidente Guerreiro. Com relação às categorias de base, eu acho que já esgotei, me manifestei bastante a respeito desse assunto, mas tem 2 questões aqui que foram muito faladas, a questão de conquistar títulos, que é o anseio de todo torcedor, e a questão da dedicação exclusiva do presidente ao Grêmio. Eu te diria assim, Carlos, eu sou a antítese do político, no sentido de que nós queremos ganhar a eleição, temos a convicção que estamos preparados para isso, mas eu não vou iludir o nosso internauta e o associado do Grêmio com promessas absolutas que algumas eu não tenho como dizer que serão cumpridas. Por exemplo, nós queremos ganhar títulos, queremos ganhar todos os títulos que vamos disputar e brigaremos para conquistar todos os títulos. Entendemos que o Grêmio vai terminar um ano com um belo plantel que precisa de ajustes, precisa de 3 contratações pelo menos para entrar no time como titulares absolutos, precisa de 6 ou 7 jogadores de qualidade para a composição de um plantel, porque no primeiro semestre do ano que vem nós temos 3 competições, a Libertadores, que eu tenho certeza que nós estaremos, a Copa do Brasil, que ano que vem será disputada também pelos times que estão na Libertadores e pelo Gauchão. Para isso, tu precisa de um plantel grande e qualificado. Agora, a conquista de títulos, ela é da subjetividade do futebol. Às vezes tu faz tudo certo, tu monta um grande time e na hora a bola bate na trave, o goleiro defende, ela não entra. Então, o que eu posso dizer para o nosso torcedor é que nós montaremos estruturas capazes de chegar ao título. E entendemos que se tu tem uma estrutura de clube toda organizada, tu chegas sempre mais próximo de conquistar os títulos do que quando tu tem uma situação desorganizada. Então a gente acredita na conquista dos títulos, mas eu não posso assegurar para o torcedor que isso vai acontecer. Bom, agora o nosso entrevistado então, Antônio Carlos Maineri, representante da Chapa 3, que tem como candidato o Homero Bellini. Nós temos 4 temas, né, como já foi esclarecido, e na questão do futebol, então, o nosso primeiro tema. Como é que tu está achando o desempenho do Grêmio nesse ano? Se nessa questão do brasileiro o Grêmio ainda disputa alguma coisa ou deve se dedicar mais à questão da vaga mesmo da Libertadores? As deficiências aí no plantel, como superar isso aí para médio prazo, pequeno prazo, qual é a ideia de vocês, né, da Chapa? E, por fim, a questão do Luxemburgo, manutenção ou não do Luxemburgo. O que eu vejo hoje no Grêmio, e é importante assim dizer, hoje está bem, mas quando esse grupo foi sendo formado, nós tínhamos, e eu pessoalmente tinha uma dúvida da capacidade desses jogadores um pouco mais veteranos, e eu brincava com um pouco de prazo de validade quase vencido, mas me enganei e verifiquei que hoje tu vê um Zé Roberto, tu vê um Elano, tu vê o Gilberto Silva, que são jogadores já com uma idade um pouco avançada, mas que estão muito bem fisicamente
o que reporta-se a Melo e Paulo Paixão. Acho que no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem que se preocupar em ficar disputando, evidentemente, um segundo lugar para entrar na pré-Libertadores direto, né, evitando o encurtamento da pré-temporada. Eu acho que esse grupo do Grêmio ele é muito vinculado ao seu treinador. Eu acho que o Luxemburgo, eu sou daqueles que defendo a permanência do Luxemburgo, mas o Luxemburgo, para permanecer, depende dele, depende do seu contrato, depende da sua proposta. E esse grupo, ao ser bastante vinculado ao Luxemburgo, são jogadores da sua confiança, que ele fez jogar, que ele recuperou, como Anderson Pico, né? Como ele trouxe o Pará, que tem um contrato de empréstimo com o Grêmio, pode não ficar. Tem um pequeno risco, mas ele existe, da renovação do Luxemburgo e com ele todo esse grupo. Porque as coisas só funcionam no futebol assim, quando existe identidade, né, entre o treinador, o preparador físico e o grupo de jogador. Então eu tenho um pouco essa preocupação, mas acho que o Grêmio pode avançar sim, né, no Campeonato Brasileiro e manter esse grupo para disputar a Libertadores, claro, e aí já vou um pouquinho mais adiante, com alguns acréscimos. Né? Nós precisamos formar um grupo mais qualificado, né? Um grupo que tenha reposição imediata, que a gente não se preocupe se A, B ou C não possa jogar, e nós temos esse problema. Tem jogadores que não conseguem fazer 2, 3 partidas seguidas, tem jogadores que são suspensos por cartões amarelos, então nós temos que ter essa capacidade de reposição, sem dizer assim, não, esse que está entrando, ele é um reserva, vai quebrar o galho, não, ele tem que ser no mesmo nível desses titulares. A Arena tem aquele princípio da paixão, né? Tudo no primeiro momento de uma paixão, ela é linda, é bonito e tal, depois isso pode se esmaecer, isso vai se enfraquecendo, mas aí eu acho que tem uma capacidade que tem que ser vinculada ao marketing, e todo marketing, todo clube de futebol ele é vinculado ao seu futebol. O futebol tem que ser a atração, né, para que possa o público, né, ir na Arena. E o primeiro ano eu não vejo o problema, o primeiro, o segundo ano vai ter ainda essa paixão, como eu me refiro. Acredito que a OAS, que é a nossa terceira, porém parceira, vai saber administrar isso juntamente com o marketing do Grêmio. A minha principal preocupação é exatamente colocar pessoas na base de extrema confiança e que tenham, em primeiro lugar, o interesse do Grêmio, a defesa dos interesses do Grêmio, e não de A, B ou C. Nós temos que repaginar o Grêmio, nós temos que oportunizar que novas lideranças, novas pessoas com capacidade possam efetivamente trazer um Grêmio para um quadro de empresa, um quadro respeitável, uma situação absolutamente tranquila para quem tem metade dos torcedores gaúchos como potencial de possibilidades, né? E o Grêmio não trata bem o seu torcedor, o Grêmio tem, de certa forma, um descaso. Ele se preocupa com o torcedor agora no episódio da eleição. Isso não pode ser assim. O Grêmio tem que se preocupar rotineiramente com o seu torcedor. Por que o apoio à presidência do COF? Porque ele quer ser tricampeão da Libertadores e quer ser bimundial. E aí eu pergunto, você é torcedor gremista, não quer ser tricampeão da Libertadores e bimundial? Eu quero. Representa todas as grandes vitórias que foram conquistadas dentro do Estádio Olímpico. É por isso que se o sócio tem boa lembrança e quer já passar para a Arena um vencedor, é com o Dr. Fábio Koff que nós temos que começar a marcar a nossa história dentro da Arena. Pela seriedade, pela honestidade, pelo caráter, por delegar para pessoas capacitadas, por harmonizar um grupo, por ser vitorioso, por ser um presidente que tem uma identificação com o clube, então, por ser um amigo. Então, eu sou Koff.
creio, aqueles gestos de poder e de vitória que o então presidente Hélio Dourado fazia percorrer a pista do Estádio Olímpico. Tive o privilégio de entrar no Conselho do Grêmio e me tornar um dirigente pela mão do Dr. Hélio Dourado. Obrigado, Valdir Espinosa, Adilson, Elion, Iura, China, Dino, Paulo Gomes, Jardel, Renato Gaúcho. A eloquência, o envolvimento emocional e a mensagem do Leão e a presença de vocês, eu volto com o mesmo entusiasmo que me alimentou em 1982. Conto e quero contar com todos, porque creio no gremismo de todos. Tenho confiança no desprendimento de todos. Tenho confiança que não haverá recusa. O lema da minha campanha é suficiente para transmitir esse sentimento. Eu prefiro os sonhos do futuro do que as glórias do passado. Muito obrigado. Deixar de vir abraçar o Dr. Fábio Koff. Antes dele eu tive o prazer também de trabalhar com o Hélio Dourado, grande presidente também. E depois a conquista da Libertadores e do Mundial com o Dr. Fábio Koff. Eu acho que o De Leon falou as palavras certas. Não tem que haver dúvida. No momento que a gente tem uma pessoa para votar que é vencedora, pode pensar do outro lado. Se é vencedor, se nasceu para vencer, vai morrer vencendo. Então, se queremos buscar o bicampeonato em Tóquio, tricampeonato da Libertadores, eu posso pedir para vocês, Fábio Koff.